Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os versos finais do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar Efésios 3, 20 a 21. Mas não estranhe não, você deve se lembrar que no programa passado já nos referimos a esses versos e de fato isso aconteceu. Porém, como esses dois versos são muito marcantes, são muito queridos por todos os cristãos, entendi que seria necessário, que seria muito bom refletirmos somente sobre eles dois para aprendermos todo o seu conteúdo. Se você tiver condições, acompanhe-me nas reflexões que faremos a partir desses dois versos. Eu vou lê-los para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Depois de lermos esse texto, certamente podemos apontar como tema específico para esses dois versos a oração. Veja bem, como dissemos no programa anterior, todo o texto de 3:14 a 21 é uma oração do apóstolo Paulo suplicando as bênçãos espirituais que só Deus pode conceder. Essa oração foi feita em favor dos seus primeiros leitores, em favor das outras igrejas que leriam a sua carta, mas com certeza em favor também de nós. Hoje, nós que estamos estudando, somos alvos dessa oração do apóstolo Paulo. Depois de 20 séculos, quando estamos refletindo agora sobre esses dois textos, saiba você, querido irmão, querido amigo, que essa oração alcança você e alcança a mim também. O tema da oração é um dos temas mais básicos da vida cristã. E quanto mais pudermos aprender como nos conduzir nessa área, melhores cristãos seremos e ampliaremos a nossa possibilidade de desenvolvermos com mais consistência a nossa relação de intimidade com Deus. Por isso, eu queria colocar como título desses dois versos a seguinte expressão: a oração que glorifica a Deus. Então, o título para Efésios 3, 20 a 21 é a oração que glorifica a Deus. Querido amigo, depois de pedir claramente que Deus concedesse aos cristãos a compreensão e o conhecimento da plenitude do amor de Cristo, nesses versos finais do capítulo 3, podemos perceber algumas implicações importantíssimas em relação a Deus para quem dirigimos as nossas orações. Com base nos versos anteriores, 13 até 19, podemos dizer que algumas lições ficaram bem claras para todos nós. Veja bem, primeiro, o poder de Deus está disponível a todos os cristãos e não somente para uma classe especial de cristãos espirituais. Segundo, todos os cristãos, individual ou coletivamente, devem reconhecer a necessidade de crescer na compreensão e no conhecimento experimental, vivencial do amor de Cristo. Não podemos permanecer na ignorância e na infância espiritual, quase caindo, ou muitas vezes até caindo, nas ardilosas ciladas do inimigo. Quando nos amadurecemos no conhecimento e na compreensão de Deus, de Cristo e do seu amor, nos sentimos fortalecidos e podemos resistir às pressões do inimigo. Uma terceira lição que aprendemos com certeza é que todos os cristãos devem desenvolver uma vida de oração confiante. Querido amigo, temos que confiar que Deus pode fazer tudo, muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos com as nossas mentes limitadas. E esse era o desejo do apóstolo Paulo para todos nós cristãos de todos os tempos. Entretanto, alguém poderia estranhar e pensar: puxa, parece que Paulo está sendo recorrente, está falando novamente nesse mesmo tema de oração. E, por certo, Paulo responderia essa crítica argumentando o seguinte: vocês pensam que eu estou pedindo muito para Deus? Será que vocês pensam que eu exagerei nos pedidos que eu fiz anteriormente? Será que vocês pensam que pedir para conhecer profundamente o amor de Deus é muita coisa? Não, eu não exagerei de forma alguma. E querem saber por quê? Porque Deus é suficientemente poderoso
para fazer muito mais do que acabei de pedir. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de fazer muito mais do que sequer imaginamos. Entendam bem. Com as nossas mentes limitadas, quando comparadas com a mente ilimitada do Senhor, podemos pensar, imaginar e sonhar com coisas impossíveis para nós. Mas temos que lembrar que Deus é muito maior do que o sábio mais sábio dos seres humanos. Deus pode agir de todas as formas, pois o seu poder opera eficientemente. Deus age surpreendentemente porque o seu poder é único em todo o universo. Deus age, querido amigo, conforme o seu poder que está operando eficientemente em nós, e por isso a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, até essa geração de hoje. Olha, eu não sei quantas gerações já se passaram desde que Paulo fez essa oração, mas ele orou por nós e por todas as gerações que ainda virão. Ao insistir no tema da oração, o apóstolo Paulo menciona 2 vezes o nome do nosso Deus. Nos versos 14 a 16, Deus é o Pai da família inteira, e Ele possui infinitas riquezas em glória. Nos versos 20 a 21, Deus é aquele que opera poderosamente dentro de nós. Por isso podemos dizer que somente um Deus assim pode responder às nossas orações. Então, diante dessas verdades, a frase que sintetiza, que é o desafio para nós, a partir desses 2 versículos, pode ser formulada da seguinte maneira: somente quando em nossas orações objetivarmos glorificar a Deus, podemos ter certeza da sua resposta. Eu vou repetir. E essa é uma frase importante para a nossa vida de oração. Somente quando em nossas orações objetivarmos glorificar a Deus, ali sim, somente aí, podemos ter certeza da sua resposta. E nesses 2 versos nós vamos encontrar 5 características da oração que glorifica a Deus. A primeira característica dessa oração que glorifica a Deus é reconhecer que Ele é poderoso. Glorificamos a Deus porque Ele é poderoso. E saber que Deus é poderoso parece ser algo, talvez assim, meio normal, meio natural, mas não é bem assim. Quando falamos em Deus, já pressupomos um ser poderoso. Como Deus, Ele demonstra o seu poder sendo o Criador. Precisamos identificar de onde vem esse poder. Precisamos identificar esse Deus poderoso, e Ele sendo o nosso Criador, Criador de todas as coisas, de tudo que existe, Ele é poderoso. Na verdade, querido amigo, é até difícil de imaginarmos como era na eternidade. Não existia nada. Você pode imaginar isso? Nada, absolutamente nada. Só existia o nosso único e poderoso Deus vivendo eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi nessa ocasião que eles decidiram aquilo que Moisés registrou para nós lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ainda depois, Moisés registra no capítulo 1 ainda, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Querido amigo, a grande bênção que temos para usufruir é que, sendo esse Deus totalmente poderoso e o Criador de todas as coisas, além dele ser transcendente, isto é, ser elevado demais em relação à sua criação, esse Deus, Ele, o nosso Criador, é um Deus imanente, isto é, Ele interage conosco, Ele escreve a nossa história, Ele nos dirige e ouve a nossa oração. O poder de Deus é o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Esse poder fez Cristo assentar nos lugares celestiais, onde também nos coloca em posição de honra e glória por sua infinita graça. Quando oramos e reconhecemos isso, estamos glorificando a Deus. A segunda característica da oração que glorifica a Deus é reconhecer que Ele age além do esperado. É interessante isso. Em seu poder,
Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos. Por quê? Porque Ele é um Deus poderoso, Ele age de modo espetacular, maravilhoso, Ele age de modo surpreendente. Podemos pensar que o nosso pedido é grande demais, é algo impossível de ser realizado, mas temos que lembrar que estamos pedindo a Deus, o Deus de todas as coisas, poderoso de todas as coisas, Criador de todas as coisas, o Criador do universo inteiro. Ele age além do esperado. Em seu poder, Deus faz infinitamente mais daquilo que pensamos, isto é, Ele ultrapassa qualquer pedido, qualquer pensamento, qualquer que seja a nossa imaginação. Ele é o Deus que age superando qualquer expectativa do ser humano. Ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a nossa oração e a responde. Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, porque Ele lê os nossos pensamentos. Às vezes imaginamos coisas que não ousamos nem pedir, e então deixamos elas de lado. Mas Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe de tudo e tudo Ele pode realizar. Ele é poderoso para fazer muito mais do que além. Tudo quanto pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Ele é poderoso para fazer muito mais ou mais abundantemente do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. Querido amigo, Ele é poderoso para fazer muitíssimo mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele é um Deus de superabundância. Querido amigo, quando Deus responde às nossas orações, Ele nos responde dentro da esfera do seu poder, que é ilimitado, é infinito. Em resumo, essa afirmação da primeira parte do versículo 20 significa que simplesmente não há limites àquilo que Deus pode realizar. E por isso, a nossa reação só pode ser a de adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. A terceira característica da oração que glorifica a Deus, então, é reconhecer que é o seu poder que age em nós. Veja o versículo 20, a segunda parte. Glorificamos a Deus porque o seu poder opera em nós. O poder é de Deus e não nosso. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. O poder é de Deus e o poder não é nosso para que possamos usá-lo conforme a nossa vontade. Não somos nós que temos as prerrogativas sobre esse poder. Não somos nós que dispomos desse poder a nosso bel prazer, de jeito nenhum. O poder é de Deus e Ele se manifesta em nós. O seu poder se manifesta em nossas vidas uma vez que Cristo habita individualmente em nossos corações pela fé. Mas é interessante pensarmos que Paulo está propondo algo que para nós pode até parecer estranho. Em outras palavras, Paulo está dizendo que encontramos e experimentamos o poder de Deus na comunidade de Cristo, na sua igreja. Veja bem, Cristo habita em nós na igreja, que é o seu corpo, que é o templo, o lugar da habitação de Deus mediante o Espírito. Na igreja, a igreja pode ter falhas, pode ter membros imaturos, mas é na igreja que normalmente Deus se manifesta com poder. E como podemos reconhecer o poder de Deus? Pelos milagres? Através das maravilhas e sinais? Querido amigo, reconhecemos esse poder maravilhoso não apenas por meio dessas obras sobrenaturais. O poder de Deus se manifesta no amor, na comunhão, na amizade sincera entre os seus filhos. O poder de Deus se manifesta no perdão mútuo, na oração que fazemos uns pelos outros. E novamente eu cito o Salmo 130, versículo 4. Contigo está o perdão para que te temam. Quando nós cristãos nos tratamos amorosamente, quando nós nos perdoamos, estamos expressando o amor de Deus, que é uma das evidências do seu poder transformador. Querido amigo, Deus age em nós e através de nós conforme o seu querer,
conforme a sua vontade, visando em primeiro lugar a sua glória e não somente os nossos benefícios circunstanciais. Por isso, então, a quarta característica da oração que glorifica a Deus é reconhecer o papel da igreja nesse processo. Glorificamos a Deus, veja o versículo 21, porque Ele merece. Isso é verdade. Ele merece o nosso louvor, a nossa glorificação, a nossa adoração. Deus merece que a igreja lhe dedique toda a glória através do Senhor Jesus Cristo. A igreja glorifica a Deus quando cumpre a sua missão de viver em amor, que se expressa na mutualidade. Mas glorifica a Deus também quando cumpre a sua missão de proclamar. Esse mundo não é o que deveria ser. É um mundo desgarrado por separações, por forças em oposição, pelos atritos, pelo ódio, pelas lutas, nação contra nação, homem contra homem, classe contra classe. Dentro do próprio ser humano se trava uma luta entre o bem e o mal. O desígnio de Deus é que todos esses homens e todas essas nações cheguem a ser um em Cristo Jesus. Para que este fato um dia se torne realidade, Cristo necessita que a igreja saia e fale aos homens do seu amor e da sua misericórdia. E a igreja é o complemento de Cristo, seu corpo, as suas mãos, os seus pés e a sua voz para completar a obra de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, é o complemento exato da obra de Deus para com toda a humanidade. Quando Jesus veio, ele proclamou em si mesmo as boas novas de salvação. Depois que ele ressuscitou e enviou seu Espírito, ele o enviou com propósitos bem definidos. Ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Ele testifica com o cristão que agora ele é filho de Deus. Ele capacita os cristãos individualmente e coletivamente como igreja a viver em amor e proclamar a salvação. Então, assim como a igreja, quando ora e pede com insistência para compreender e conhecer experimentalmente o amor de Cristo, ele está participando desse processo de glorificação do Senhor. Quando pedimos que Deus nos dê maior compreensão do seu amor por nós, quando pedimos mais amor uns pelos outros, quando pedimos que Deus nos dê amor para proclamar as boas novas de salvação, estamos glorificando o nosso Deus. Essa é a maneira de glorificarmos a Deus através da nossa oração. E finalmente, em quinto e último lugar, a quinta característica da oração que glorifica a Deus é passar para as novas gerações essas verdades. O Deus que transforma pecadores e inimigos em justificados e amigos é o Deus que responde à nossa oração. O Deus que faz de inimigos amigos é o Deus que responde às nossas orações. O Deus que une gentios e judeus é o Deus que responde às nossas orações. O Deus que tem o poder da ressurreição é o Deus que responde à nossa oração. O Deus que pode concretizar todos os nossos sonhos, se for assim da sua vontade, e aquilo que nós imaginamos, é o Deus que responde às nossas orações. Querido amigo, esse Deus deve ser proclamado e deve ser conhecido pelas próximas gerações. Esse é o legado que Deus tem nos dado, o legado de glorificarmos continuamente o nosso Deus. Deve ser transmitido para as futuras gerações. O meu filho, o seu filho, os nossos jovens da igreja devem saber quais são as características de uma oração que glorifique a Deus. E na nossa vida de oração, o nosso objetivo é glorificar a Deus. A nova geração tem que saber isso para entender como é gostoso, como é bom usufruir dessa possibilidade de orarmos, de falarmos diretamente com o nosso Deus. Querido amigo, você está disposto a participar desse louvor universal? Temos que nos lembrar que somente quando em nossas orações objetivarmos glorificar a Deus, podemos ter certeza da sua resposta. A pergunta é: você tem orado dessa maneira? A sua oração glorifica a Deus? Se a sua oração glorifica a Deus, saiba que Deus responde à nossa oração. Quero desejar a você uma vida de oração dinâmica,
poderosa, atuante, que nessa área você possa crescer, que nessa área você possa usufruir da possibilidade que temos de entrar no Santo dos Santos e estarmos na presença de Deus, abrindo o nosso coração diante do Pai. Que Deus te abençoe, que o Senhor lhe dê uma vida de oração vitoriosa. Mas lembre-se, glorifique a Deus em suas orações. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo programa.